Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos começar a falar dos filmes que concorrem ao Oscar. Mais especificamente de Dois Papas, né? Que é um filme da Netflix, né? Mais um filme da Netflix, né? Estrelado por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Esse filme já concorreu a 4 Globos de Ouro, né? Acabou não levando nenhum, né? Ele concorreu para melhor ator, né? Que é o Jonathan Pryce, né? Melhor ator de drama. Melhor ator coadjuvante de drama para Anthony Hopkins. Melhor roteiro e melhor filme. Tanto, tudo na categoria drama, tá? E no Oscar ele está concorrendo a 3 estatuetas. Melhor ator para Jonathan Pryce, melhor ator coadjuvante para Anthony Hopkins e melhor roteiro adaptado, tá? Pra gente poder falar desse filme, tá? Eu vou precisar usar spoilers, né? Então se vocês ainda não assistiram esse filme, dá uma paradinha aqui no vídeo, vai lá na Netflix, assiste ao filme, depois volta aqui, continua a assistir o vídeo e conversa com a gente nos comentários, tá certo? Esse filme, né, ele faz parte dessa estratégia da Netflix, né, de trazer grandes diretores e grandes atores consagrados do cinema, né, pra fazer filmes, né, e conquistar prêmios, né, concorrer a prêmios e conquistar prêmios, né, e elevar a marca da Netflix, né, que tinha a fama de fazer filmes, né, para, vamos dizer assim, de uma certa qualidade duvidosa, né? Tudo isso gera uma certa polêmica, né? Porque a Netflix seria filme para televisão e o Oscar teria que ser filme para cinema, e a Netflix está pegando esses filmes que ela faz para televisão e botando sessões, né, no cinema para poder ser considerado filme de cinema, né, coisa e tal. Mas o que está acontecendo? Se no ano passado a gente teve uma tentativa meio tímida com Roma, esse ano a Netflix está entrando com força total e está concorrendo, né, a vários Oscars com vários filmes, né? Então é uma coisa que está dando certo, é uma coisa que está sendo interessante. Interessante também por quê? Porque está trazendo atores das antigas, né, como o Anthony Hopkins, como o Jonathan Pryce, como o Al Pacino, como o Robert De Niro, coisa e tal, para voltar a concorrer, né, em categorias do Oscar, né? O que torna a disputa muito mais emocionante e também é um atrativo para o Oscar, a meu ver, no caso, né? Então eu tô achando essa estratégia toda muito feliz, ao contrário de alguns críticos mais puristas por aí de cinema, né? Embora eu também seja um cara muito purista de cinema, diga-se de passagem, né? Mas, pra gente poder falar desse filme, o que se trata exatamente desse filme Dois Papas, né? Ele começa com a morte, né, do João Paulo II, né? E o cardeal Jorge Bergoglio, né, o futuro Papa Francisco, né, recebendo a notícia da morte do João Paulo II, né, na Argentina, né? Que todo mundo sabe que o Papa é argentino atualmente, né? E aí depois você vê todo o processo de eleição do novo Papa, né? Tudo aquilo que os cardeais fazem a portas fechadas dentro da Capela Sistina, né? O Fernando Meirelles, né? Ele acaba, né? Que é o nosso diretor aí, né? De Cidade de Deus, coisa e tal, que vai ser o diretor de Dois Papas, né? Ele acaba, vamos dizer assim, tentando trazer, né, todo esse clima da eleição do Papa, né, que fica lá, que é feita lá a portas fechadas na Capela Sistina, para o público ter uma ideia disso, né? Quem acaba sendo eleito é o Bento XVI, né? Todos nós sabemos disso, né? E aí o que acontece? O Bento XVI ele é de uma ala conservadora da igreja, ele era uma espécie de braço direito de João Paulo II, e ele era um cara sedento por poder, né? E aí o que vai acontecer? Passam-se os anos, né? E o nosso Jorge Bergoglio, né? Ele vai para a Itália, ele vai para o Vaticano, pedir que o Bento XVI assine, né, os papéis da sua aposentadoria. O Bento XVI, ele toda hora fica enrolando em não assinar essa aposentadoria do Jorge Bergoglio. E aí a gente começa a ver a parte interessante do filme mesmo, que é todo o diálogo entre o Bento XVI e o Jorge Bergoglio, né? Que é um diálogo que, reza a lenda, não aconteceu, tá? Mas é um diálogo muito bem escrito, é um diálogo muito delicioso, que começa de uma forma tensa, né? Porque a gente sabe que o Bergoglio é da ala mais progressista da igreja, enquanto que o Bento XVI é da ala mais conservadora. Então é um diálogo cheio de alfinetadas, cheio de finas ironias, cheio de um humor muito inteligente. É um diálogo que prende a tua atenção demais. E você vê só os dois atores ali, o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce, atuando de uma forma primorosa. É um negócio sensacional. É um filme até mais do Jonathan Pryce do que do Anthony Hopkins. Mas seria uma covardia você dizer, entendeu, que um foi melhor do que o outro, porque os dois estavam muito bons. Estavam sensacionais, estavam deliciosos, tá?
E aí o que acontece? Esse diálogo que começa de uma forma tensa, ele com o tempo ele vai se, vamos dizer assim, se tornando mais ameno, né? A gente vai vendo esse diálogo se tornando mais próximo, mais íntimo, né, dos dois, mais intimista, né? Então a gente vê momentos, por exemplo, em que o Bento XVI toca piano, né, para o Bergoglio, né? A gente vê um momento delicioso do filme que é o Bergoglio ensinando o Bento XVI a vamos dizer assim, alguns passos de tango, né? É um momento sensacional, um momento muito bacana, né? E o mais interessante em tudo é que eles chegam a um estado de intimismo tal, né? Que os dois acabam, entendeu? Fazendo confissões, perdão, um pro outro, né? O que acontece? Os dois têm, vamos dizer assim, tormentos de erros que eles cometeram no passado. Que tormentos são esses, né? O Bergoglio, por exemplo, ele teve uma ligação com os militares e com a ditadura argentina, né? O que fez com que alguns padres mais progressistas, né, da ala mais progressista da qual ele fazia parte, considerasse ele um traidor. Ele começou a ser visto como um traidor na Argentina. Isso era uma coisa que atormentava ele demais, tá? E, por um outro lado, o Bento XVI tinha um tormento na cabeça, que era o quê? O fato dele ter feito vista grossa para casos de pedofilia na Igreja Católica, né? Esses inúmeros casos de pedofilia na Igreja Católica. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais, né, o Bento XVI não aceita a aposentadoria do Bergoglio, tá? Porque ele, mesmo sabendo que o Bergoglio pensava de uma forma completamente diferente da dele, né, ele acreditava que o Bergoglio poderia sucedê-lo e poderia ter peito, né, para enfrentar esses casos de pedofilia. Ou seja, o Bento XVI já tinha essa ideia, né, de pedir, vamos dizer assim, a renúncia do papado, já muito bem construída quando o Bergoglio chegou lá. E ele queria que o Bergoglio fosse o seu sucessor, né? E o Bergoglio, né, que não queria saber de poder, né, acaba sendo eleito Papa, né? Até porque tem inclusive uma citação ao Platão, né, no filme, né? Um dos cardeais fala isso, né? Quando eles ficam comentando que o Bento XVI era muito ávido por poder, né? Um dos cardeais fala, né, citando Platão, né, que o verdadeiro líder é aquele que não cobiça o poder, né? Que era justamente o caso do Bergoglio. E o Bergoglio agora está tentando, né, a duras penas, né, tentar resolver esse problema dos casos aí de pedofilia na Igreja Católica, né? É interessante a gente perceber, né, que apesar de a gente não ver que uma confissão resolva todos os problemas do passado, né, como apareceu no filme, a gente vai na vibe do filme, né? Mas uma confissão não resolve todos os problemas do passado, né? Mas é interessante ver como esses dois homens eles buscam conforto um no outro, né? Na hora de conversar sobre sobre as suas, vamos dizer assim, sobre os seus arrependimentos do passado. Isso acaba, inclusive, humanizando essas figuras desses papas, né? Que é interessante a gente perceber que o filme ele tem essa preocupação de colocar os papas como as duas figuras humanas, né? Então eles tomam vinho, bebem cerveja, né? O Bergoglio, enquanto não é papa, ele vai num food truck comprar uns salgadinhos lá para levar pro Bento XVI comer alguma coisa, que ele estava trancafiado lá na Capela Sistina, num anexo lá, enquanto estava vendo a visitação pública, coisa e tal, né? E é muito interessante a gente ver como esses dois papas eles vão se aproximando até a gente chegar ao final do filme, que é sensacional, que é o Bergoglio já como Papa Francisco, né? E o Bento XVI, né, assistindo a final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, tá? Entre a Alemanha e a Argentina, né? Já sabemos qual foi o resultado, né? E aí é interessante como você vê essa figura dos dois sendo humanizada, essa coisa toda lúdica do futebol aparecendo aí, né? Então essa é a minha dica de hoje, né? Eu sugiro que vocês dêem um pulinho lá na Netflix para assistir, quem não tem acesso ao cinema, né? Esse filme ainda está passando nos cinemas por aí, né? Mas para quem tem uma dificuldade maior de acesso ao cinema, que dê um pulinho lá, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, sempre sugerindo que vocês vejam meu site batataespacial.com.br, tá? E que vocês acessem o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Curtindo, compartilhando, comentando, tocando sininhos lá para as notificações para saber quando os nossos vídeos são publicados, tá? E é isso aí, gente. Até a próxima. Um abração. Fui.